Boa noite, eu sou a Thaís, graduanda de Engenharia Química da Unifesp, e o meu TCC hoje é sobre a análise da influência de diferentes composições de petróleos na obtenção da curva PEV utilizando o software Aspen Plus. Meu orientador foi o professor Victor e o meu co-orientador o engenheiro Diego. Bom, o que é o petróleo? O petróleo é um óleo mineral de característica oleosa e inflamável que depende das características das bacias sedimentárias onde foram depositadas matérias orgânicas por milhares de anos. Ou seja, um petróleo não pode ser criado do dia para a noite. A composição do petróleo é extremamente complexa, pois depende de hidrocarbonetos, que são moléculas com carbonos e hidrogênios. Essas moléculas podem ser divididas entre saturados e insaturados. Os saturados são componentes com simples ligações, enquanto os insaturados são componentes com duplas ou triplas. Também há a possibilidade de eles serem divididos em cadeias lineares, como essa aqui, em linha reta, ramificadas, onde tem mais de um ramo, e cadeias cíclicas, onde elas são fechadas. E os insaturados, que temos as olefinas, que são cadeias simples, mas com duplas ou triplas, e os aromáticos, que são compostos fechados com duplas ou triplas. Os petróleos podem também conter enxofre, nitrogênio e oxigênio, porém, em grande quantidade, eles podem ser contaminantes que prejudicam o processo de refinamento do petróleo. Bom, o refino do petróleo é o coração da indústria petroquímica. É quando a gente pega o óleo bruto da extração, que não serve para a gente, e destina ele e fraciona ele para produzir derivados de interesse. Então, esse petróleo ele passa por destilações, onde são separados por pontos de ebulição os gases, os componentes mais leves e mais pesados. Então, os componentes mais leves são separados e saem por cima, como o GLP e a nafta, enquanto os componentes mais pesados saem por baixo, como os gasóleos ou os resíduos de vácuo, como os asfaltos. O meu TCC é sobre a caracterização do petróleo, utilizando a curva PEV. A curva PEV faz uma relação entre a ponto de ebulição desses derivados com o rendimento deles. Então, é importante num contexto de petroquímica saber, desde a exploração do petróleo, qual o tipo dele, para saber qual o direcionamento que nós podemos dar para esse petróleo. E também é importante saber o preço, porque quanto melhor ele for para produzir componentes leves, como o GLP e a nafta, mais rentável ele é no mercado. Então, também é importante para a logística, porque as refinarias elas são adequadas para produzir um tipo de derivado diferente. Então, é interessante mandar para essas refinarias os petróleos indicados para que tenham um melhor rendimento, uma melhor eficiência do processo. As refinarias também é necessário todo o contexto dessas caracterizações para melhorar os seus processos, como adequar as suas operações dos destiladores, como pressão, temperatura, para que tudo a gente consiga o melhor rendimento possível. O nosso trabalho utilizou um simulador chamado Aspen Plus, onde conseguimos juntar todas as informações do petróleo, jogar no software e ele nos devolveu os rendimentos dos petróleos. Esses derivados, eles mais comuns no nosso cotidiano, pode ser o GLP, a gasolina, o diesel, o gás natural. Porém, tem alguns derivados que às vezes a gente não sabe que é derivado do petróleo, mas como o plástico, ou como as tintas, como os fertilizantes, o asfalto. Então, o petróleo está no dia a dia da nossa vida. E o interessante é que na universidade a gente consegue entender passo a passo de como ele é produzido. Então, na universidade, toda a parte da torre de destilação é bem detalhada, bem estudada, para que a gente consiga absorver o máximo dessa indústria que é tão importante para o engenheiro químico. Bom, muito obrigada pela atenção de vocês.